Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver as decisões que me pareceram mais relevantes, publicadas agora na primeira semana de dezembro de 2018 pelo TST. A primeira delas trata do limite da norma coletiva no sentido da derrogação de texto expresso de lei. Aqui havia norma coletiva que admitia o pagamento de salários em desacordo ao previsto na CLT, no artigo 459, autorizando o pagamento até o dia 10 do mês subsequente ao mês trabalhado. O que se entendeu é que não é possível esse tipo de negociação sem a demonstração de uma situação excepcional que justificasse esse tipo de flexibilização. Assim, a emenda traz que a Igreja Quinta Turma deu provimento ao recurso de revista da reclamada para excluir da condenação as multas decorrentes de atraso no pagamento de salários que tenham ocorrido até o dia 10 do mês subsequente ao mês trabalhado, sob o fundamento de que é válida a norma coletiva que elastece o prazo legal do artigo 459 da CLT. Entretanto, a autonomia da norma coletiva, em face do reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, não é absoluta, uma vez que deve submeter-se ao princípio da reserva legal. Não se concebe a possibilidade da derrogação do texto expresso de lei de caráter imperativo. Assim, não se pode conferir validade à cláusula de norma coletiva que autoriza o pagamento de salário em data posterior ao previsto em lei, inexistência na hipótese de situação excepcional que admita esta flexibilização. E isso foi o julgamento dos embargos 46400, dígito 85 de 2008. Assim, a regra geral que se estabelece é essa, de que a norma coletiva não pode suprimir o texto ou não pode suprimir garantia constante de texto expresso de lei. Entretanto, há a abertura para a demonstração na norma coletiva de que é uma situação excepcional que justificaria esse tipo de flexibilização. É bom notar que, até pela idade, pelo número de autuação do processo, não se trata de caso posterior à reforma trabalhista, a Lei 13.467. Entretanto, essa decisão nos dá um marco interessante para definir quais sejam os limites do poder de negociação coletiva. O próximo julgado que vemos são os embargos 11727, dígito 90 de 2015, que traz uma distinção em relação àquelas decisões que víamos vendo nos últimos vídeos com relação à competência ou a possibilidade de que o reclamante ajuize a reclamação trabalhista no local onde reside, independentemente de ter sido ou não o local de prestação de serviço, caso o empregador tenha atuação nacional. Nesse caso, a prestação de serviço se deu em Altamira, no Pará, no estado do Pará. A empresa reclamada apenas manteve atividade no Rio de Janeiro, na capital, mas a reclamante ajuizou, porque lá residia, ajuizou a reclamação trabalhista em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui demonstrando, reconhecendo a existência dos precedentes do TST, mas fazendo a distinção, a SDI considerou essa circunstância de que o local de prestação de serviço não mais correspondia à atuação da empresa reclamada e que a própria empresa reclamada preferiu indicar como foro competente o local onde mantém as suas atividades, ou seja, o Rio de Janeiro, compreendeu-se que seria admissível a superação da regra estabelecida no artigo 651 da CLT e dos precedentes já afirmados pelo TST, no sentido de admitir que a reclamação trabalhista fosse ajuizada no local de residência da reclamante, ainda que esse local não tivesse uma correlação direta nem com a contratação, nem com a prestação de serviços. É assim que a emenda traz. A presente hipótese possui peculiaridade atinente ao fato de a empresa haver encerrado suas atividades na filial da cidade de Altamira, Pará, mantendo-os apenas na cidade do Rio de Janeiro, o que justifica o acolhimento dessa recursal, no sentido da competência de uma das varas do trabalho da cidade de Uberlândia. O juízo competente não é aquele onde o empregado trabalhou, porque a própria ré não desejou isso, na medida em que escolheu e indicou o local de sua sede, no caso Rio de Janeiro, conforme se verifica na peça de exceção de incompetência. A solução centrou-se no ponto de equilíbrio entre o direito de amplo acesso à justiça e o princípio do contraditório e da ampla defesa. Essa ponderação de regras e princípios é essencial para que a Constituição prevaleça sobre as normas infraconstitucionais. Assim, além do caráter distintivo que houve nessa circunstância de que a atividade foi encerrada no local de prestação de serviço e a própria reclamada indicou foro competente como diverso desse da prestação de serviço, entendeu-se haver uma distinção ou distinguishing nesse caso em relação aos precedentes do TST.
o fator interessante nesse caso também é a exposição acerca da necessidade de ponderação de regras, ou seja, de diálogo de fontes, para a aplicação de normas aparentemente contraditórias ou infringentes de princípios constitucionais. O próximo caso que vemos é o bastante singular e tratando das horas in itinere no uso de veículo fornecido pela empresa. São os embargos 766, dígito 85 de 2013. No caso, se caracterizou que o fornecimento de veículo de uso individual pela empresa não justifica o pagamento de horas de trajeto, horas in itinere, por se entender que é situação diversa daquela tratada na súmula 90, item 1º. Assim, a emenda diz: o artigo 58 da CLT e a súmula 90, item 1º do TST estabelecem como requisitos para o direito às horas in itinere a condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servida por transporte público regular. A circunstância de o próprio empregado, por exercer cargo de supervisor, contar com o veículo fornecido pela empresa à sua inteira disposição para ele mesmo efetuar o deslocamento, não se insere na expressão condução fornecida pela empregadora, que pressupõe que a própria empresa ou outra por ela contratada conduz o empregado, a implicar uma sujeição bem maior a horários mais rígidos e mais prolongados, para além daqueles efetivamente desmedidos no serviço. O próximo caso que vemos são os embargos 10.371 de 36 de 2014, no qual se tem a explicitação mais uma vez de como se deve considerar a base de cálculo para a contratação de aprendizes, mesmo quando atividades desenvolvidas pela empresa são proibidas para menores de 18 anos. A emenda traz que, diante da previsão expressa no artigo 10, parágrafo 2º do Decreto 5598, de que mesmo as atividades proibidas para menores devem ser computadas na base de cálculo para a contratação de aprendizes, uma solução correta fundamentada nos direitos individuais é a de que não há redução do número de aprendizes em função da atividade insalubre ou perigosa eventualmente exercida na empresa, mas tão somente a limitação de idade do aprendiz contratado. Nesse contexto, a contratação de aprendizes para atividades insalubres ou perigosas está limitada aos jovens entre 18 e 24 anos, sendo que a contratação de jovens aprendizes na função de motorista, na qual se exige a idade mínima de 21 anos, está limitada aos aprendizes maiores de 21 anos e menores de 24. Então, nesse caso, se tem a circunstância de que todas as empresas são obrigadas a contratar aprendizes, assim como disciplinado no artigo 429 da CLT. Havia discussão acerca dessa circunstância, de que algumas empresas de transporte coletivo estavam impugnando essa exigência porque os seus empregados são essencialmente motoristas e cobradores de ônibus e são atividades que têm uma limitação no sentido de não poderem ser realizadas por menores de 18 anos e mais especificamente a condição de que não se fornece a carteira de habilitação própria para a condução de ônibus coletivos para menores de 21 anos. Então, a conclusão que se chegou, apesar de com alguma divergência no âmbito do TST, é de que sim, todos os empregados serão computados para a base de cálculo da contratação de aprendizes. Entretanto, essa contratação estará limitada especificamente a aprendizes maiores ou aprendizes que satisfaçam as exigências legais da atividade em que possam ser inseridos. O próximo caso é também bastante curioso, são os embargos 14.5400 dígito 12 de 2008, que confirma que mesmo norma interna da empresa não pode se sobrepor à jurisprudência do STF acerca da base de cálculo adicional de insalubridade. A emenda deste julgado traz que, em observância à jurisprudência do STF, essa Corte Superior firmou o entendimento de que, em regra, o salário mínimo deve ser adotado como base de cálculo adicional de insalubridade, salvo se a lei ou norma coletiva expressamente estipular que o piso nela fixado será considerado como base para essa parcela. Nesse contexto, o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, ainda que haja previsão, em norma interna da empregadora, de base de cálculo diversa. Ou seja, apenas por meio de lei ou norma coletiva que expressamente estipule base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade é que se pode admitir uma base de cálculo diferente do salário mínimo. Ainda que haja norma interna estipulada voluntariamente pela empregadora, deve-se observar o salário mínimo. Pelo menos esse é o entendimento, especialmente em virtude do entendimento expresso a partir do julgamento ou da edição da súmula vinculante número 4.
O próximo caso que vemos são os embargos 15.35.00 dígito 54 de 2004, que esclarece mais uma vez a associação trabalhista, especialmente nos serviços notariais ou nos cartórios. A emenda traz que, de acordo com a jurisprudência interativa, notória e atual dessa subseção 1, especializada em indícios individuais, a alteração da titularidade do serviço notarial, com a correspondente transferência da unidade econômico-jurídica que integra o estabelecimento, além da continuidade na prestação do serviço, caracteriza a associação trabalhista prevista nos artigos 10 e 448 da CLT, de modo que o tabelião sucessor é responsável pelos direitos trabalhistas oriundos da relação de emprego vigente à época do repasse, bem como pelos débitos de igual natureza decorrentes dos contratos já rescindidos. O próximo caso que vemos são os embargos 1939 de 76 de 2011, no qual se confirma a possibilidade de que em ação civil pública se imponha, por sentença ou por decisão judicial, multa para eventual descumprimento na ocorrência de ilícito, ainda que a parte reclamada na ação civil pública considerada tenha admitido a irregularidade e se comprometido a saná-la. O trecho da emenda que sintetiza essa conclusão é o seguinte: apenas o ilícito e não o dano é pressuposto da tutela inibitória e autoriza a imposição de multa, que tem por objetivo prevenir a ocorrência do ilícito, impedindo que esse seja praticado, ou que haja a sua continuação. Por isso, o fato de ter sido cumprida a obrigação, mas somente depois de ajuizada a ação civil, não impede o deferimento da tutela inibitória, ou seja, da imposição de multa por ordem judicial, que certamente socialmente será passível de execução caso se confirme concretamente que o ilícito voltou a ocorrer e se concretamente houve dano à norma que se pretendia preservar por meio do ajuizamento da ação civil pública. O último caso que vemos trata de uma questão processual relevante com relação à inépcia em virtude de pedidos incompatíveis. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 1004, dígito 97 de 2012. Aqui no caso, o que se entendeu foi de que, ainda que o pedido sucessivo possa ser caracterizado como inadmissível, isso não caracteriza a existência de pedidos incompatíveis que justifiquem a decretação de inépcia da inicial. A emenda do julgado traz que, no caso, ainda que o pedido sucessivo não possa ser examinado porquanto realmente inadmissível em juízo rescisório, novo julgamento daquilo que não constitui o objeto da ação primitiva, é evidente que não há qualquer mácula no pedido principal, por meio do qual o autor pleiteou tão somente a rescisão da decisão da citada em julgado e no julgamento da causa matriz. Logo, não há falar em inépcia da petição inicial quanto ao pedido de rescisão da sentença homologatória do acordo com o rejulgamento da causa originária, na medida em que preenchido todos os requisitos legais, constando os fundamentos de fato e direito que dão respaldo à pretensão deduzida. Então, o que ocorreu? Houve um pedido inicial formulado na ação rescisória que poderia ser regularmente examinado, eventualmente julgado procedente ou não. Entretanto, fez constar na petição inicial também um outro pedido que seria inovatório, no sentido de que faria pedido de juízo rescisório com relação ao que não foi examinada na ação original, ou seja, na ação por meio da qual se proferiu a decisão cuja rescisão se pretendia. Nesse caso, o Tribunal Regional entendeu que havia inépcia da inicial porque esse segundo pedido, esse pedido sucessivo, caracterizaria a incompatibilidade com o primeiro e justificaria, portanto, a inépcia da inicial e, consequentemente, a resolução do feito sem julgamento de mérito. O que se entendeu nesse caso foi que a inadmissibilidade do segundo pedido ou do pedido sucessivo não justifica essa incompatibilidade, em consequência, a petição inicial não era inepta. Então foram esses os julgados que nos pareceram mais relevantes, publicados agora na primeira semana de dezembro de 2018. Se algum dos temas que surgiram nessas decisões lhe parece mais importante ou que mereça uma atenção diferenciada, deixe indicado nos comentários. Os links para as emendas completas estará aí logo abaixo na descrição do vídeo. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!